Oi, Thalia, boa noite. Oi, Ale. Olha nosso convidado na área. Oi, Dai, boa noite. Estão me ouvindo bem? Eu já vou chamar ele porque 1 hora é pouco para o que ele tem aqui. Lari, boa noite. Oi, Lê. Só gente boa, gente. Tão feliz hoje. Oi, Ale. Oi, Tudo bom, querido? tudo ótimo. E você? Tudo bem, graças a Deus. Uma chuvinha boa aqui na Bahia. Ah, Coisa difícil, mas acontece. Tô até de é. manga, ó. Ó, coisa boa, coisa boa. É difícil, mas tem umas chuvinhas legais aqui. Dá uma refrescada. Dá uma E mudada, você, né? como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Dia abençoado, dia bem produtivo. Tá friozinho aqui. Eu tô em Floripa, né? Tá bem friozinho, mas tá Legal. tudo maravilhoso. Como tem que ser, como a vida é, são as estações, né? Mas tá tudo bem. Isso aí. Isso aí, gente, eu vou apresentar. Muita gente aqui já sabe quem é, mas quem não sabe, eu preciso apresentar a altura. Porque o cara, gente, é um expert em Hum, comunicar. Eu conheci a Lê no físico, tá? Agora a gente tem dois momentos. E verdade. ele, assim, domina muito a arte de comunicar, gente. Ele é empresário, ele é palestrante, ele também é escritor, tá bom? E ele é um comunicador. Ele consegue atrair e manter focada a pessoa para ouvir a mensagem dele. E isso é muito importante, seja no físico ou seja agora no online. É uma arte e é uma arte que precisa ser aprendida, porque um dos ativos mais valiosos que precisamos ter e conquistar é a atenção do outro. E a Lê vem hoje aqui nos ajudar, porque é um desafio para muitos, a Lê sabe disso. É. E ele também está empenhado aqui com vários projetos nesse novo normal online, vai compartilhar tudo com a gente. E eu estou muito feliz de ter aqui você, Ale. Muito obrigada, gratidão Legal. mesmo. Já agradeço antecipadamente, tá bom? E o palco é seu, esse palco online aqui, que todo mundo agora já tem, né? É, Abre a sua câmera, tá no seu palco. Hoje o é. palco aqui é seu e a gente está aqui para te ouvir. Obrigado pela apresentação, obrigado pelas palavras. É uma gratidão minha, né? Poder servir, poder ajudar, poder contribuir com o crescimento de todos, né? Parabéns também pelo trabalho que você vem fazendo nas redes sociais, parabéns. É muito bacana, né? As pessoas elas empreendendo, as pessoas elas conectando outras pessoas e você tem feito isso com muita maestria, né? Hoje eu estava falando para uma pessoa que quando você olha assim, você enxerga, parece que é um oceano, né? Parece que você não vai ter, não vai chegar, você não vai construir, é muito grande, é imenso, né? Mas Sim, aos poucos você vai criando ali o seu lago, você vai criando a sua estrutura, né? Isso que é importante. Bom, é, segredos de comunicação, né? Ou comunicações, né? Para quem não sabe, eu trabalho com comunicação já há muitos anos, né? Já fui radialista, já apresentei programa de rádio, programa de madrugada, programa horário comercial, trabalhei em rádio, também já trabalhei na televisão também, né? Já fiz programa de televisão, já fui apresentador de televisão, já trabalhei também na produção. E tudo isso vai nos ajudando, tudo isso vai nos ensinando, vai nos dando insights, né? Você começa a criar corpo. E hoje, sim, queira ou não queira, né? Desde que você. Tudo é comunicação, tudo é a sua fala, tudo é como você se comunica com as pessoas, tudo é como você fala com as pessoas, né? A gente está aqui agora com 285 pessoas, né? Na casa de 285 pessoas, né? Poderia ser 20, sim. poderia ser 10. Se fosse 10, se fosse 15, se fosse 20, não cabe isso na sua sala. Não cabe 20 pessoas na sua sala, né? Então a gente tem aí uma Não, arma poderosa. Na minha sala também não cabe 20 pessoas. não cabe. Não cabe. Mas Nem a gente. botando na garagem não cabe. Nem botando. Então a gente tem aí uma arma poderosa, né? Que é a internet, né? A internet ela nos trouxe isso.
E o que muitas pessoas assim me procuram, ou que muitas pessoas me perguntam sempre, Ale, como que eu posso me comunicar, né? Como que eu posso criar um conteúdo que esse conteúdo pegue nas pessoas, né? Nós fizemos agora, por último, em dezembro, nós colocamos um vídeo na internet, né? Um vídeo que nós não tínhamos essa pretensão não era nossa. Eu vou ser bem sincero com você. Mas foi algo que aconteceu, né, quando a gente começou a ver, começou a viralizar, viralizar, viralizar. Eu estava indo para a África, né? Eu postei o Sim, vídeo e na outra semana eu fui para a África. E eu estava lá na África e as pessoas me mandando mensagem, pessoas de vários lugares do mundo, amigos do México, amigos dos Estados Unidos, do Canadá, pessoas do Brasil, pessoas que eu nem via mais. Ó, eu vi o seu vídeo aqui no grupo do WhatsApp, da academia, eu vi o seu grupo aqui no grupo do prédio, eu vi o seu que vídeo aqui. legal. E aí esse vídeo viralizou, a gente chegou aí a mais de 40 milhões de visualizações. E as Deixa eu pessoas. adivinhar. Ah, Qual é esse vídeo? é, o, Imagina. é o da mulher do Gente, futuro, quem né? não viu a mulher do futuro É, lá no perfil de Ale, gente, depois dessa live, corre para ver. Porque que vídeo. Ontem eu assisti sua live e ela estava falando que ela assiste todos os é. dias o vídeo, porque tem alto valor, entrega um valor imenso. E é uma É, forma de comunicar sua, né, Ale? E é uma coisa assim que a gente precisa se encontrar na comunicação. Como ser você, né? Ter essa comunicação autoral poderosa, impactante, que leve sua verdade, que conecte. Porque se verdade. for verdadeiro, se for orgânico, vai criar essas conexões, vai criar esse alcance, vai alcançar esse alcance. É É, incrível, Ale, é incrível. é É verdade. incrível. Se você for você e for autoral, vai conectar de alguma forma. Claro, existem algumas técnicas, existe um trabalho, né? Eu separei aqui, olha só que presente, ó. Eu separei aqui um, dois, três, quatro, 5 livros de comunicação. Cinco não, 6, tem mais um aqui, ó. 6 livros de comunicação. Isso aqui é uma faculdade. Então, isso aqui, depois eu vou falar o nome dos livros, tá? Para vocês anotarem aí. Certo. Mas são livros que me ajudaram muito. Bom, vamos lá. Aquele vídeo foi bacana, né? Foi aqueles 3 minutos. Para quem não sabe, o vídeo foi viralizado. Muitas artistas, né, compartilharam. A gente teve Flávia Alessandra, né? Flávia Alessandra, a gente teve Big Brother, a gente teve jogador de futebol, a gente teve várias personalidades da mídia aí. Não, faz parte. E o que acontece? O que acontece? Algumas pessoas, elas existe um experimento, né, de que as pessoas têm, foi feito um experimento, né, um grupo de pessoas que a grande maioria das pessoas, algumas, né, foi feito um experimento, mas o número em si foi muito mais de votos de sim do que não. Então, as pessoas elas preferem morrer do que falar em público. Olha só que coisa doida, né? Sim, As pessoas preferem morrer do que falar em público. E às vezes as pessoas até elas chegam e falam assim: ah, você deve ser um cara que fala muito, um cara que deve o seu dia, você deve falar demais. E não é verdade. Eu não sou assim. Né? Quem me conhece no dia a dia sabe, eu não sou assim. Pelo contrário, né? Eu sou muito. Eu fico muito mais vivendo o meu dia, muito mais para dentro de mim do que em si eu vivo. O meu perfil é muito mais comigo do que aquele perfil daquele cara que está sempre falando, daquele cara que está sempre conversando. Como é que é o nome daquele perfil? Daquela pessoa que está assim, que é sempre comunicativa. Tem um nome? Tu fala esse nome todo dia para mim. Esqueceu. Então, quer dizer, é muito. influenciador? Não, não, é um outro perfil. Influenciador? É influenciador, é esse perfil mesmo, né? Eu não sou Sim. influenciador, né? Então esse não é o meu perfil. Eu sou um cara que eu sou muito mais na minha e tal, assim, não sou muito de onde eu chego a falar. Lógico, eu tenho uma parte de influenciador, mas
a minha pegada não é um influenciador, né? Eu prefiro muito mais ficar um pouco na minha do que ficar o tempo todo falando. Só que o que acontece? Existem algumas coisas na comunicação que faz com que essa chave vire, né? E aí está o segredo dos grandes comunicadores, né? As pessoas que conseguem se comunicar muito bem, elas têm dentro delas bem claro um propósito, elas têm uma bandeira, elas têm uma causa, e isso é interessante. Por quê? Porque quando você se comunica sem uma causa, ou quando você se comunica sem uma bandeira, ou quando você não sabe qual é o objetivo final da sua comunicação, durante muito tempo você não consegue conectar com as pessoas. Né? As pessoas não se conectam com você. Então você fica Sim. tentando, e isso acontece muito no físico, né? Quando você vai fazer uma palestra, né? Ano passado eu fiz palestras aí para 4.000 pessoas, né? E você já participou de palestras minhas, o público não fala, o público fica muito concentrado, né? E muita gente me procura Parado. e fala, parado, caramba, cara, o que que acontece, né? Eu escrevi aqui, eu vou compartilhar com vocês, então, se você quiser pegar papel e caneta, vai ser muito interessante. Eu escrevi aqui alguns segredos e algumas técnicas que eu uso antes de criar um vídeo, antes de criar um roteiro, antes mesmo de criar um texto, né? Então, se você olhar um texto meu, um vídeo meu, é muito parecido, né? Mas, e principalmente antes de fazer uma palestra. Então, se você é palestrante, se você é comunicador, se você é uma pessoa que trabalha hoje com comunicação, é muito bacana o que eu vou passar para você aqui. Quando a gente fala de ser autoral, o que é ser autoral, né? Qual que é a pegada de você ser uma pessoa autoral? É você falar muito daquilo que está dentro de você. Você não pode Sim. falar, você não pode sair falando sem ter um processo da sua fala, sem ter uma narrativa, uma construção da sua narrativa, sem entender como que essa história. Então, se você fizer tudo, se você só chegar e falar, provavelmente você vai ser um liquidificador que vai misturar todos os assuntos e você não vai conseguir entregar nada para ninguém. Então, muitas pessoas têm essa dificuldade, né? Pô, vou fazer um evento aqui, tem muita gente, como que eu vou falar? Como que vai ser? Como que esse público vai reagir? Então, eu separei aqui 7 grandes elementos, tá? São 7 cenas que você precisa ter, que você precisa planejar, que você para a sua comunicação. Então, se você fizer esse exercício dessas 7 cenas, provavelmente seja um vídeo, seja uma live, seja uma palestra, provavelmente aquilo que você for fazer, você vai engajar e você vai conectar com o seu público. Então, número 1, planejamento, planeje em analógico. Né? O que é planejar em analógico, né? Planejar em analógico é você fazer todo o planejamento da sua palestra, o planejamento da sua fala, o planejamento do seu vídeo em analógico. Então, analógico não tem ninguém vendo. Então, você está preparando todo esse roteiro, você está imaginando como que vai ser a sua caminhada, como que vai ser a sua gesticulação, né? Como que você vai se portar com o seu público. Então, você passa a fazer todo um planejamento dessa sua ação. Uma das pessoas, né, que eu admiro muito, admiro demais, é um cara que eu sou super fã dele e, para mim, é o cara que melhor fez. Tem 2 caras que eu sou fã demais na comunicação, né? Mas um deles foi o cara que ele fez as melhores apresentações do mundo. Foi um cara que vendeu muito, que foi Steve Jobs. Steve Jobs, quando ele ia fazer uma palestra, quando ele ia fazer, né, a Apple ela tem um evento anual de lançamento, né, onde ela se conecta com o público dela. Então, todas as vezes que ele ia fazer esse lançamento, o que ele fazia nesse lançamento? Ele planejava com muita antecedência. Ele fazia um planejamento muito analógico, desde a passagem do som, a visita no lugar, o PowerPoint, para onde ele ia olhar, onde ia estar a câmera, o público. Exatamente. Anotar no papel. Anotava no papel, ia para o Flipchart, quer dizer, ele fazia muita coisa assim. E o que acontece? Todo esse planejamento, ele faz toda a diferença para você que vai se comunicar. Então, o Steve Jobs foi um dos caras mais fodas em termos de comunicação, em termos de falar. Ele vendia muito bem. Então, vou passar aqui algumas das técnicas que a gente vem fazendo.
Então, você planejar em analógico, você realmente estudar o assunto, você realmente mergulhar dentro daquele assunto. O segundo ponto é você sempre ter a resposta para a pergunta mais importante do seu público, né? O que o público precisa saber? Quando você está num evento, quando você está numa palestra, o público ele quer saber o seguinte: o que isso vai mudar na minha vida? O que isso vai me ajudar? Né? O que a Aline vai falar? O que o Alessandro vai falar? O que o João vai falar que vai me ajudar? Que vai resolver um problema meu? O público ele Sim, vai para um evento, ele vai para um workshop, para uma palestra, querendo saber isso. Então a mente dele sim, fica nisso. Cara, o que esse cara vai falar que pode me ajudar? Por exemplo, aqui agora. A pessoa que está aqui agora, ela precisa de ferramentas, ela vai estar aqui e ela vai dizer, cara, olha só, olha esse insight que eu peguei, olha isso aqui que eu peguei. Esse cara conseguiu me ajudar aqui, esse cara conseguiu me ajudar ali. Então, uma das coisas importantes é você responder essa pergunta. Qual problema eu vou resolver do meu público? O que eu estou resolvendo? Porque e, quem está sentado lá na plateia tem um problema para resolver. E ele foi naquele evento, sim, ou ele está assistindo aquele vídeo, e ele quer saber realmente o que durante aquele tempo que ele vai ficar ali, vai se resolver na vida dele. Sabe? Então, às vezes, o palestrante, o comunicador, ele vai para um evento, ele vai se comunicar, e ele não sabe o que ele está resolvendo. Se você for pegar, por exemplo, sim, um apresentador de jornal, qual o problema que ele resolve, né? Como que trabalha a mente dele? Pô, ele precisa fazer uma apresentação de uma notícia. Ele precisa preparar. Você vê que ele tem alguns segundos para falar daquela notícia. Então ele precisa criar sim, aquela conexão, ele precisa fazer aquele pequeno trailer daquilo que vai acontecer. Quando aquela notícia entra, ele volta e às vezes ele ainda faz um comentário. Né? Às vezes ele vai apresentar sim, alguém, então ele tem que ter todo esse arquétipo de quem ele está apresentando. Ele tem que entregar isso para as pessoas. E o que é isso? Isso é sempre respondendo uma pergunta. Ele sabe que lá do outro lado da tela tem alguém que parou tudo para assistir aquela programação, tem alguém que parou tudo para assistir aquele jornal. Então, quando ele entra em cena, quando ele passa a ser o protagonista, tudo que ele faz ali, tudo que ele vai fazer ali é entregar uma comunicação que aquela pessoa precisa. Então, aquela pessoa quer saber sobre esporte, aquela pessoa quer saber sobre saúde, sobre política. Veja que ele vai falar de saúde, ele vai falar de esporte, ele vai falar de política. Então, ele consegue entender, né, lá no analógico dele, né, lá antes dele entrar na bancada do jornal, ele já recebeu já um papel, né, onde ali já tem todo o que ele vai falar, ó, a gente vai noticiar isso, 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 isso. Então ele já se prepara para tudo aquilo ali. Ele sabe que vai ter todos aqueles atos. Então, você sempre responder essa pergunta: que problema que eu vou resolver do meu público? Uma outra coisa é você estabelecer o propósito. Se você for pegar, por exemplo, Martin Luther King, né, que foi um grande revolucionário, né, foi um pastor, foi um cara que fez história, né, lutou realmente contra a segregação racial, né, um dos caras mais inspiradores do mundo. A fala de Martin Luther sim, King, ela sempre foi uma contra as leis e contra o ódio, né? Contra o racismo, contra um preconceito. A fala de Martin Luther King foi uma. Se você pegar Jamie Foxx, por exemplo, Jamie Foxx. Se você pegar, eu lembrei de Jamie Foxx porque ele foi o ator que fez Malcolm X. Se você for pegar, por exemplo, Malcolm X, que viveram na mesma época, né, e lutaram pela mesma causa, qual que era a comunicação de Malcolm X? Era uma comunicação mais agressiva, né? Não, vamos para cima, vamos lutar, vamos arrastar, vamos brigar por tudo isso aqui. Essa era a comunicação de Malcolm X. Se você for pegar a comunicação, lógico, ele tinha o grupo dele, ele tinha a tribo dele, mas ele não conseguiu chegar em todas as pessoas. Se você for pegar Martin Luther King, né, como que Martin Luther King consegue colocar mais de 80 mil pessoas na ensaiada de Washington e ele consegue fazer aquele discurso dele memorável, né? Do I have a dream, né? Eu tenho um sonho. Então, como que ele consegue colocar 80 mil pessoas lá? Sem WhatsApp, sem Facebook, sem Instagram, sem nada disso. Né? Aquele cara, quando ele falava, ele trazia um sentimento. Então, a terceira coisa, estabeleça um propósito. Né? Seja o que você for fazer, tem que ter um sentimento. Caramba, eu vou falar aqui, Ale, sobre jardinagem. Tem que haver um propósito para me sim, falar sobre isso. Né? Vou falar aqui, você, por exemplo, você fala sobre Instagram. Tem que haver um propósito, né, para você falar sobre isso. Então, quando um comunicador
ele se torna autoral, ele tem um propósito. E isso não é um baralho que está na mão dele, né? Durante muito tempo, até você aprender esse caminho, você fica muito tempo procurando o coringa nesse baralho. Quando você identifica o seu propósito, então todas as vezes que você for falar, as pessoas vão conseguir entender, cara, tem algo aí, tem um propósito aí. Então a terceira coisa, você tem que falar com um propósito. Isso foi o que Martin Luther King fez. Steve Jobs, né? Quando ele ia falar, você via o propósito que ele tinha, né? O propósito de mudar o status quo das pessoas, o propósito de entregar mais do que um telefone, mais do que uma tecnologia, né? Um estilo de vida. Então ele tinha esse propósito dentro dele. Quarta coisa, Que anota aí. agregava valor, né? E agregava Que agregava valor nos produtos. Exato. Não eram produtos, era o valor que aquilo significava, né? Exato. E tem a ver com o propósito. Você falando aí, eu lembrei de meus alunos. Tem uns alunos aí falando, eu tenho vergonha de câmera, eu não consigo falar. Mas tudo depende de como você vai se preparar, porque isso vai ajudar muito. Como você muito bem falou, gente, anota tudo, viu? Pelo amor de Deus, anota tudo. Exato. Se você pegar um iPhone e um Samsung, né? Eu acho que o último iPhone, se eu não me engano, acho que está R$ 7.000, né? O último iPhone. E você vai pegar o Samsung, 3.000 e poucos reais, né? E praticamente os dois telefones vão fazer a mesma coisa. Mas o valor agregado, né, o estilo de vida, né, que você tem quando você tem um Apple, quando você... Geralmente quem tem o Apple tem o iPhone, tem o Mac, tem o iPad, e aí por aí vai. Então, tem toda a esteira, né? Toda a então, linha. Então, assim, a gente poderia falar aqui horas e horas sobre marcas, sobre brand, sobre tudo isso. Mas para a gente conseguir entender esses segredos de uma comunicação, que ela tem um objetivo de tocar nas pessoas, você precisa, então, estabelecer um propósito. Então, Jobs tinha esse propósito. Se você for pegar Martin Luther King, ele tinha essa bandeira dele bem erguida, né? Rosa Parks. Se você for pegar Malala, se você for pegar a Oprah, por exemplo, né, que é uma das maiores comunicadoras do mundo, né? Você olha para a Oprah e você vê, tem a Oprah, também tem a Ellen. Você vai olhar para elas, você vai ver nitidamente o propósito que elas têm. Tem um propósito nítido. Uma quarta coisa, uma quarta camada dessas 7 cenas aqui que a gente está colocando é você criar sempre slogans, né? É você sempre ter muito nítido qual que é a sua bandeira, né? Então, por exemplo, né, Jobs, quando foi fazer a apresentação do iPhone, a primeira vez que ele foi fazer, ele subiu no palco, né? E o grande slogan dele foi o seguinte: hoje nós estamos reinventando o telefone, né? Hoje nós estamos reinventando o telefone. Então é legal que o seu produto, é legal que a sua comunicação, é legal que tudo aquilo que você for fazer tenha um slogan, tenha um apelo forte, né? Qual que era o apelo, qual que era o slogan de Martin Luther King, né? Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Então, durante muito tempo, essa foi a bandeira dele, né? Acho que Barack Obama, nas eleições dos Estados Unidos, ele usou Yes, we can, né? Sim, nós podemos. Exatamente. Ele usou isso. Sim, nós podemos. Sim, nós podemos. Esse foi o jargão da campanha eleitoral dele. Isso é muito importante. Eu trabalhei com marketing político durante um tempo, né? Na campanha de um prefeito e na campanha de um deputado. Então a gente fazia toda a formatação. E para um político é muito importante ele ter o slogan dele, é muito importante ele ter, né? Ele ter a bandeira, né, dele. Então é importante você sempre... exatamente. Então é importante você sempre, nas suas apresentações... Lógico, aqui a gente está fazendo um bate-papo descontraído, né? Uma coisa mais tranquila. Mas se você for fazer uma grande apresentação, é importante que você tenha esse slogan, que as pessoas saibam o que você está fazendo, né? Quando, por exemplo, aquele meu vídeo, né? A mulher do futuro, né? Então, quem olha assim, cara, a mulher do futuro, peraí, o que é? Como que é? Depois que a pessoa assiste o vídeo, aí ela fala, cara, faz todo sentido, cara. Tipo, essa mulher do futuro, ela não existe, mas também ela existe, porque existe alguns contrapontos dessa mulher. Então, realmente ela é a mulher, ela não é, vira um bordão. As pessoas acabam gravando isso. Uma quinta coisa, né, é você elaborar, ter uma elaboração do seu roteiro.
né? A gente sempre chama de atos, né? Os atos da sua apresentação, os atos da sua comunicação. Então, você ter esse roteiro bem elaborado, né? Geralmente, às vezes, as pessoas acabam indo para uma palestra e elas não têm esse roteiro bem elaborado. O que acontece? No decorrer dessa palestra, elas acabam se perdendo, elas acabam saindo do assunto. Então é muito importante você Sim. vir para uma folha de papel, você estudar esse assunto, você roteirizar esse assunto. A sua palestra ela é como um filme. A sua palestra ela é como uma novela. Ela é igual a uma novela. É a mesma coisa de uma novela. Existe um roteiro da sua palestra, existe um roteiro da sua comunicação. Se você for pegar lá agora, entrar no meu Instagram, você vai olhar os meus textos, você vai ver, cara, existe uma linha editorial aqui. Ver que todos esses textos têm um começo. Você ensina isso para as pessoas. Tem começo, meio e fim. Então, na palestra, tem que ter um roteiro, né? Cara, o que eu vou falar? O que eu vou entregar aqui? Não posso sair falando. Eu tenho que. E como que eu faço o roteiro, Ale? Você vai dividir esse assunto em várias camadas, em várias partes, em vários atos. Né? A sua comunicação, principalmente num evento, numa palestra, ela é como uma mágica. Ela é como um ato de mágica. Né? Se você for olhar um mágico, por exemplo, um mágico ele vai fazer uma cena, né? Ele vai ter aquela cena dele, vai ter aquele ato dele. O que ele vai fazer durante aquele ato lá? Durante aquele ato de mágica de 10 minutos, de 5 minutos, ele vai envolver as pessoas. Ele vai levar as pessoas a um envolvimento. As pessoas vão ficar tentando adivinhar como que ele está fazendo aquilo. E quando ele fizer aquela mágica, e quando acontecer aquela mudança, as pessoas não vão entender nada. Mas elas vão querer saber... A pergunta que todo mundo quer saber é o seguinte: como que ele fez isso? Isso. E não é mistério. Só que não é essa a pergunta certa. A pergunta certa é: quando que ele fez isso? Quando que ele fez isso? Então não é como. Porque a gente não viu. Foi quando que a gente não viu e aconteceu essa mágica. Né? Então, esse ato que ele criou um ato, né? Ele vai levando vai até o grande final da mágica e ele vai ter lá os aplausos do seu público. Se você for pegar uma palestra, e aí eu dou aqui um dever de casa, né, Aline? Vamos dizer assim, sai daqui hoje, amanhã, anota na sua agenda, assiste uma apresentação da Apple com Steve Jobs. Você vai ver os passes de mágicas que ele vai fazendo. Cada cena bem elaborada, né? Tá lá no PowerPoint, cena 1, então ele vai lá, vai destrinchar. Então, roteiriza tudo aquilo que você vai falar. Por exemplo, o meu dia hoje foi corrido, ontem foi corrido. Ontem eu sentei para fazer uma call. Começou às 9 horas, eu fui até a noite, tive uma live, o dia foi corrido, hoje também o dia foi corrido, eu tive que sair, resolvi muita coisa fora, fiz hoje 3 calls, quer dizer, corri para estar aqui. Eu estou falando aqui muitas coisas que vêm de uma bagagem, que vêm de um tempo, Sim. Mas se eu fosse roteirizar tudo isso aqui, eu ia fazer um show. Eu ia fazer uma experiência. Eu ia querer que as pessoas tenham que elas tivessem uma experiência com tudo isso aqui. Só que eu não estou roteirizando isso aqui. Eu estou falando, eu estou entregando aqui, eu estou tendo uma conversa com as pessoas aqui. Agora, quando você for fazer um vídeo, ou quando você for fazer uma apresentação, quando você for se comunicar, tenha em mãos o seu roteiro, tenha em mãos o seu pitch, né? Lá nos Estados Unidos eles falam muito, principalmente para o pessoal de startup, eles falam sobre o pitch elevator, né? Você sobe no elevador com uma pessoa e aí vai no 9º andar, no 10º. Esse tempo que você tem é o tempo que você tem de fazer o seu pitch, né? Você tem que ir lá e tem que vender a sua ideia, você tem que vender o seu produto. E como que faz? Se apresentar, né? Você tem que se apresentar rápido e vender o seu produto, né? E isso é muito bacana, por quê? Porque a gente fica durante muito tempo se perguntando, cara, como que eu vou fazer isso? Como que vai ser? Como que eu vou falar? Como que as pessoas... Existem algumas técnicas, existem algumas ferramentas, existe um passo a passo. Se você seguir isso, vai dar certo. E vai ser uma coisa natural, né? As melhores apresentações, Aline, elas são feitas num papel de guardanapo.
As melhores apresentações você faz num papel de guardanapo. Quando você pega um papel... Se você for fazer uma apresentação e tem tanta coisa que não vai caber num papel de guardanapo, talvez vai ficar enjoada, não vai ficar legal. Então, assim, eu cansei de fazer palestras, de parar e de anotar no papel e falar, cara, é isso aqui, vamos trabalhar em cima disso aqui, vamos refinar isso aqui. Definir o assunto, agora eu vou refinar o assunto. Vamos lá, sexta coisa. Eu estou falando muito rápido, gente, ou tá tranquilo? Estou tentando falar o mais rápido possível para dar tempo de falar tudo, né? Já tá 32 minutos aqui. Mas tá legal? Não estou muito acelerado? Não estou, Gabi, acelerado? Eu acho que tá legal. Tá bom. Então vamos lá. Tá dando para acompanhar. Tá bom. Então o sexto é a introdução de um antagonista. Caramba, Lê, quem que é isso aqui? Jobs fazia isso muito bem. Sempre tem um vilão. Sempre tem um vilão. O antagonista é o opositor, né, do protagonista. Então, o antagonista é aquele cara que ele não é legal. Na sua apresentação ou na sua comunicação, tenha o antagonista. Tenha o vilão da história. Por exemplo, se eu fosse fazer aqui uma apresentação para vocês agora, sei lá, alguém escreve aí um assunto e eu vou fazer uma apresentação aqui com o antagonista e com a figura do protagonista. O primeiro que escrever aí eu vou falar aqui. Tipo, fala qualquer assunto. Um pouquinho d'água aqui para dar uma refrescada. Esperar um pouquinho por causa do delay. Aproveita na água. Tem um delayzinho, né? Tem. Educação à distância. Beleza, educação à distância. Se eu fosse fazer uma apresentação, uma palestra sobre a educação à distância, qual seria o começo dessa palestra e qual seria o grande finale dela? Eu começaria a palestra já me apresentando. Pessoal, meu nome é Alessandro Gomes. Hoje eu vou falar para vocês sobre educação à distância. Eu sei que muitos dos senhores, das senhoras que estão aqui hoje, né, esse público maravilhoso que está aqui na Bahia, nesse evento lindo aqui do MEC, do Educare, sei lá, da prefeitura. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, hoje vai ser um dia especial e nós vamos hoje falar sobre uma das maiores dificuldades que todo educador passa, né? A educação à distância. O quanto realmente a educação à distância ela consegue preparar a criança, preparar o aluno, preparar o estudante para o conceito daquela matéria que nós estamos falando. Né? Quais são esses vilões dessa minha fala aqui? Quem vai ser os vilões? Agora eu vou criar os vilões. Educação à distância. Quais são as dificuldades da educação à distância? Não tenho contato com o professor. Então isso é um vilão. Outro problema da educação à distância, como que uma pessoa hoje que está estudando à distância, fazendo um curso, ou está, sei lá, assistindo uma aula, uma aula online, né, na faculdade, no curso dela, quais são as dificuldades que ela tem hoje? Concentração, tem alguém passando, tem outras pessoas na casa dela. Aqui começa a surgir os vilões. Então hoje nessa palestra, eu quero ensinar a todos vocês como que você consegue tirar o melhor dos seus alunos, como que você vai conseguir resolver esse grande problema que realmente nos últimos tempos os problemas com a educação à distância têm aumentado muito. Aí você coloca um número, você vai lá e pega um dado, o número é X, o dado é Y. Caramba, as pessoas vão dizer assim, cara, eu preciso ver o que esse cara vai falar. Esse cara, pelo jeito, ele sabe. Ele entregou um número, ele falou, e aí, ponto. Sua palestra começa. Lá no final... Ali você já ganhou. E as pessoas vão dizer, eu quero resolver esse problema. Então, assim, quando você introduz o antagonista, você... Então, você pega você acaba colocando o holofote num problema, já entregando a solução, porque é isso que as pessoas querem, resolver. Então, você promove aquele vilão para que, em seguida, você já deu a solução, a resolução, tipo checkmate. Exatamente. Depois que você trouxe aquele problema, aí você vai vir com aquele herói. Então, por exemplo, como que Jobs fez a apresentação do telefone? Ele pegou lá o iPhone, né? Aí ele falou assim, gente, qual é o grande problema que as pessoas têm, né? São os botões. Aí tem a foto dos botões, né? São os botões.
Aí ele começa a falar, tipo, esse monte de botão aqui, olha o tamanho da tela, a tela é pequena, tem vários botões aqui que você nem usa, mas esse problema agora acabou. Aí ele começa a trazer a figura do herói, ele começa a trazer a figura de um telefone touch, né? Ah, olha só, não tem mais botão. Agora aqui a tela inteira, as pessoas começam, caramba, é isso que eu precisava, meu Deus, olha só, né? Então você trouxe o vilão e você veio com o herói. Então, assim, são 7 passos para você criar uma apresentação bacana. A comunicação, ela tem 3 atos, que é o ato de você criar uma história. Então você tem uma história em cima do que você vai falar. As pessoas, elas vivem à base de história. Desde que o mundo é mundo, nós gostamos de história, nós nos acostumamos com história, nós lembramos de história, né? Lá quando era pequenininho, né? Painho, mainha, Aline, falava, né? Ah, filho, né? A história do bicho-papão, né? A cuca vai pegar, né? Então, assim, nós fomos criados com história, né? E lá no passado, os nossos Sim. ancestrais, né? Lá os homens das cavernas, os nórdicos, né? Lá nos primórdios, essas pessoas, elas ouviam histórias. Essas pessoas ficavam na caverna, Sim. surgiam no meio dessas pessoas líderes, né? Homens, mulheres que iam caçar, que iam desbravar as terras, os mares, né? Imagina como foi a construção dos primeiros barcos. Pensa que coisa louca, os primeiros barcos sendo construídos, gente. Pensa, né? Então tudo isso, todo esse enfrentamento, né? Para quem não sabe, né? Eu estudei gastronomia e tem uma coisa bem bacana na gastronomia que é a história da sopa, né? Olha que coisa bacana, né? Coisa interessante na sopa, né? Sopa é geralmente, né, no frio, né? Ah, tá frio, vamos fazer uma sopa. Mas geralmente quando você chega num restaurante, tem uma sopa. Já reparou? Você vai num restaurante mais bacana, assim, né? Tem uma sopa lá. Geralmente no hotel tem uma sopa. E por que tem aquela sopa, né? Lá no passado, né? Quando você ia para uma batalha, quando você ia lutar pela sobrevivência, para trazer comida para sua família, eles faziam fogo, então já era difícil fazer fogo, mas até então, quando eles tiveram o primeiro encontro, contato com fogo, eles faziam esse fogo. Nesse fogo, eles colocavam essas grandes panelas, né, as primeiras grandes panelas lá de barro, e aí eles iam colocando esses pedaços de animais, eles iam colocando verduras, né, as primeiras verduras, os primeiros legumes, e aquela água ficava ali. E as pessoas daquela tribo, elas ficavam em volta daquela grande sopa, daquela grande fogueira, e elas ficavam ouvindo as histórias daqueles homens e daquelas mulheres que tinham saído para caçar. Olha que coisa interessante, né? Então eles ficavam ali, todos eles, se inspirando naquelas histórias. Aquelas histórias, ela era um carimbo de confiança, um carimbo de coragem para dias melhores. Né? Então aí e como que termina essa história que eu estou te contando? Na verdade, a história não terminava. Eles iam para suas casas e aquele fogo continuava aceso. Olha só que coisa interessante. Durante muitos e muitos dias, eles iam repondo as águas, né? Colocava mais água, colocava mais água, e mantia sempre aquelas pessoas bem alimentadas. Então, isso é uma coisa muito bacana. Por quê? Porque aquele fogo, né, aquele ritual de ficar em volta daquele fogo, aquele ritual de preparação, eram histórias que eram contadas. Então, você criar a sua história, você transmitir a sua experiência, né, daquela história que você vai falar. Né? A gente falou aqui sobre a educação, né, a educação à distância. Então, tem uma história sobre a educação à distância, tem a transmissão disso, né, a transmissão dessa experiência da educação à distância, e aí tem o refinamento de tudo isso. E aí você vai refinando tudo isso. Então são algumas coisas, Aline, que faz com que a sua comunicação ela seja autoral. Você passa a ser uma pessoa Sim. autoral, a sua mensagem passa a ter força e as pessoas passam a querer ouvir a sua mensagem, né? Claro, existem outras técnicas que a gente já está falando aqui há 41 minutos. Olha quanta coisa eu falei, né? Isso aqui daria um curso, a gente poderia falar tantas outras coisas. Mas existe Com certeza. várias Uma técnicas. masterclass. É. Uma masterclass, sem dúvida. Você quer perguntar alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Deixa eu abrir para você aqui, por favor. O sétimo ponto, Ju se perguntou se é o herói. Revele o herói. Você chegou a concluir? Revele o herói.
Revele o herói. Isso, Revele o herói. isso aí. Eu separei, Pronto. eu separei. Gente, Pô, pode falar, pode falar. você tem. Não, tudo que você falou fez muito sentido, gente. Ó, tem um monte de aluno meu aqui, tem um monte de mentorado meu aqui. E eu sempre falo do poder das histórias ali. Porque, assim, desde que mundo é mundo, como você muito bem colocou. E olha, por que que a gente assiste novela? Eu não assisto, mas tem uma galera aí que acompanha novela, série, enfim. Porque a gente quer saber mais, porque aquilo ali prende, porque a gente encontra alguma similaridade que conecta com a gente, né? Por que que a gente gosta de uma série e não de outra? Porque a gente se inclina para um determinado ponto e não outro? Porque conecta a gente. Então, assim, virando para o Instagram, que é um público que me segue, é mais com esse olhar estratégico de como eu vou me posicionar no Instagram, de como eu vou levar meu negócio físico para o online. Gente, o Instagram tem o Stories. Por que que Stories no Instagram tem o nome de Stories? Exato. História, né? E assim, tem tudo a ver. E assim, uma das principais dificuldades que eu vejo nessa galera que me segue e nos alunos, nos seguidores que já se tornaram alunos, Ali, é essa dito timidez, que a gente não sabe, que a gente sabe que não é timidez. É alguma coisa que está ali profundo, que trava a pessoa de gravar um vídeo, de colocar a cara no sol, como eu falo, tá? Então, assim, com todos esses passos que você trouxe, deixa uma forma, se constrói um roteiro mais claro e, consequentemente, a pessoa vai ficar mais segura. Porque você sabendo do que você vai falar, você roteirizando, você se embasando, você não vai abrir a câmera do nada, ai meu Deus, eu vou falar o quê? Você já está insegura, você já não tem essa habilidade, você já não tem essa bagagem que você tem muito pelo mundo todo, no físico, e agora muito, muito bem posicionado no online. Enfim, então, dessa forma, você se prepara, você fica seguro, você fica segura e consegue entregar. Então, assim, essa entrega eu sempre falo, você precisa se apresentar. Não dá para falar, olha, Leo, eu tenho uma delicatesse vendo um bolo maravilhoso. Você vai se conectar com a pessoa que está ali fazendo o bolo. Você vai se conectar com a pessoa que está ali vendendo o iPhone, com a causa, com o propósito. Deixa eu te contar 3 histórias Conta. aqui. Anotem essas 3 histórias. 3 histórias aqui. Olha que coisa louca. Olha que coisa louca, né? Uma vez um amigo meu, ele foi vender um imóvel. Aí ele chegou Sim, lá, foi atender um casal, né? Colocou lá o casal no carro e tal, foram lá para ver o imóvel, eles estão lá olhando o imóvel e tal. E aí o corretor, né? Mostrando lá tudo e tal. E a mulher falava bastante, e o cara ficava um pouco mais quieto, né? Aí, olha só que coisa engraçada, né? Mostrou o imóvel e tal, aquela coisa, gostou, não gostou. Aí eles entraram dentro do carro e no meio do percurso, o corretor dirigindo, né? Ele pega e fala assim, então, a senhora gostou do imóvel? O que a senhora achou? Ah, eu gostei muito. Gostei muito, foi muito bacana, muito legal e tal. Aí ele olhou assim, e o rapaz que estava com ela, ele era muito mais novo que ela. Aí ele falou assim, e o fulano que está com você e tal, né? O seu filho. Aí ela falou assim, ele não é meu filho, ele é meu marido. Olha só. Aí, tá, desculpa. Aí ele chegou pra gente, contou essa história, ele falou assim, cara, eu perdi uma grande venda porque eu não tinha entendido ainda a história daquelas pessoas, eu não tinha ainda preparado, quer dizer, aquele casal era o cliente, aquele casal era o público, aquele casal era o público, né? E uma das coisas que as pessoas erram muito é quando elas não sabem para quem elas estão falando, quem é o meu público, quais são as dores do meu público, né? E isso aí foi uma lição, né? Você precisa saber quem é o seu público para você falar, né? E ali ele perdeu a venda. Uma outra coisa que olha só que bacana que você falou. Eu comecei muito cedo minha vida, saí de casa com 12 anos, minha avó me ensinou a vender, minha avó me ensinou tudo. Minha avó me ensinou a me comunicar, me ensinou a lavar roupa, me ensinou a fazer bolo, me ensinou a fazer comida. E a minha avó, ela fazia eu vender pastel, café em táxi. Olha só, né? Na época tinha táxi, né? À noite. E ela me ensinava, olha, você vai oferecer assim, você vai falar que o café tá quente, tá frio, vai esquentar, você vai falar que o pastel foi feito agora, tem tempero verde, tem ovo e tal. Minha avó ia me ensinando a vender, né? E durante muito tempo eu vendi, né, na rua, aprendi a vender na rua.
E a minha avó, às vezes que eu não vendia, eu chegava em casa triste, a minha avó, eu falava, avó, não vendi e tal. Ela, não tem problema, a gente vai tomar café e vai comer o pastel. E ela sempre colocava um bilhetinho dentro da minha calça, né? Ela falava, abre pega, mexe no bolso da sua calça. Olha o que tem no bolso da sua calça. Eu pegava o bolso da minha calça, tirava, e lá no bilhetinho estava escrito assim, servir bem para servir sempre. Olha só. E eu cresci sempre com isso na minha cabeça. Servir bem para servir sempre. Isso era o slogan da minha avó. Isso era a fala da minha avó. Servir bem para servir sempre. Bandeira. Aí teve uma época, minha avó falou assim: olha, agora você vai. O que está dando dinheiro é vender adesivo dentro dos ônibus. Falei, vó, dentro do ônibus? Eu tô lá pegando um ônibus e aí entra o menininho e vai vender. Eu tinha 13 anos nessa época. E aí eu comecei, minha avó comprava os adesivos, eu entrava dentro do ônibus para vender. Imagina você, as pessoas estão lá dentro do ônibus, né? 40 pessoas voltando do trabalho, e você tem que entrar dentro daquele ônibus e você tem que vender adesivo. É uma loucura isso. A vergonha que eu tinha era muito grande, eu tinha uma vergonha assim, falava, vó, não vai, vó. Não vai, não vai, não vai. Não consigo vender, vó. Aí a minha avó falou assim, ó, você vai falar exatamente isso. Olha só, você vai falar assim, ó, meu nome é Alessandro, eu tenho 13 anos, eu não tô matando, roubando, me drogando. A minha avó fez o textinho. Minha avó fez o textinho. Eu tô aqui porque eu preciso comprar caderno para estudar, eu preciso ajudar a minha avó em casa e por isso eu tô aqui vendendo esse adesivo. Minha avó criou um roteiro. E aí, vendia, não vendia. Um dia eu entro dentro do ônibus para vender e a minha avó tá dentro do ônibus. Quem vende dentro do, quem já vendeu, né? Ou quem vende dentro do ônibus é assim: você pega um ônibus, aí você fala, ele te joga em outra estação, você pega outro, vai, quantas vezes você tem que voltar. Então você vai vendendo e volta vendendo. Sim. Aí eu tô lá no ônibus e tá a minha avó sentada. Aí eu entro lá, falo e tal. Aí, né, cheguei em casa, a minha avó falou: ah, eu vi você lá, né? Você me viu? Eu falei: ah, eu vi que a senhora tava lá. Ela falou assim: ó, você tá muito duro, você tá com muita vergonha, não tá legal. Aí minha avó falou assim, ó, você tem que botar um pouco de alegria, você tem que conectar com as... Não falou conectar, né? Mas você tem que interagir com as pessoas. Então você vai chegar lá, você vai falar assim, pessoal, eu sei que você teve um dia puxado, eu sei que você trabalhou bastante, né? Mas eu tô aqui para alegrar o seu dia. A minha avó pegou uma revista, a cara de uma pessoa sorrindo, colou num papelão, olha só que coisa interessante, cortou o olhinho, botou um palitinho, ela falou assim, você vai entrar dentro do ônibus agora e você vai falar que as pessoas tiveram um dia muito difícil, mas você está ali para alegrar o dia delas e você vai dar um sorriso, você vai colocar e vai dar um sorriso para todo mundo. Aline, foi muito espontâneo. As pessoas ficavam, cara, que legal, esse moleque entra e tal, falou que a gente teve um dia difícil. Falei da dor, né? Olha aí a dor, né? Falei da dor, você teve um dia difícil, né? E aí vendi, falei, ó, eu tô aqui porque eu preciso estudar, preciso comprar roupa, blá, blá, blá. Então, a minha avó, ela me ensinou muito isso. E isso funciona. Funcionava dentro do ônibus, funcionava no táxi, funcionava nas empresas, funcionou em todas as empresas. Eu trabalhei de garçom durante muito tempo. Quando você é garçom, você tem que servir, né? Você tem que estar lá servindo as pessoas, você tem que estar com um sorriso no rosto. Então, assim, não existe mágica. Existe você treinar, existe você ajustar, você vai errar, você vai achar assim, ah, vou falar aqui, vou parecer ridículo. Esquece. Se você parecer ridículo, tá tudo certo. Pode parecer ridículo. Vai ter gente que vai dizer, ah, agora você é blogueirinha, agora você quer isso. Esquece as pessoas e faz a sua. Aline, a gente tem 10 minutos aqui ainda, já vai acabar. Eu posso mostrar aqui os livros? Pode. Agora, posso te dizer uma coisa? Pode. Sua avó foi uma estrategista. Demais. Sua avó ia ser uma estrategista maestra. Gente, copy, estratégia, tudo. Ela pensou em tudo. Não, já descobri qual foi o seu segredo. Já descobri. Da onde vem tudo isso? Ela era terrível. Não, a vozinha era terrível. Ela assim, ó. E ela não tinha tempo ruim, não. Se você chegasse em casa, meio pra cá, ela já batia, já. Não, vamos lá, vamos fazer acontecer. Que presente essa avó, hein? Que presente. Me ensinou a engomar roupa, aprendi a engomar, me ensinou a passar, me ensinou a fazer comida. Ó, vamos lá. Então, os livros. Mostra aí. Ó, esse aqui é um dos meus preferidos, ó. Faça a apresentação como Steve Jobs, tá? Esse aqui é um dos meus preferidos, né? Tira um print quem quiser, anota.
Esse aqui é um livro Anota aí, gente. sobre TED Talk, né? Para quem sabe, o TED hoje é um dos maiores eventos do mundo de palestrantes, né? Sim. Não é palestrantes, né? É médico, historiador, cientista, influenciadores, enfim, eles pegam vários tipos de pessoas que têm uma mensagem. Então, TEDx é muito bom, como você falar em público, conectar as pessoas, tá? Sim. Esse aqui, ó, o Herói de Mil Faces, Joseph Campbell, é um dos livros mais fortes que eu já li. Esse livro é muito forte. Ele fala sobre a jornada do herói, ele fala sobre a simbologia grega, ele fala sobre o status da narrativa, conceito da narrativa. Então, esse livro aqui é um tesouro. Esse cara já morreu, esse cara foi um dos caras mais incríveis que já escreveu já. Esse cara escreveu para Hollywood. Esse cara é incrível, tá? Um outro livro que eu gosto demais é desse autor aqui. É o mesmo autor do Faça Como Steve Jobs, é esse autor aqui. É o Garmini Gallo. Olha só. Storytelling. Esse livro é Ai, incrível. É tudo. incrível, é incrível, é incrível, incrível. Esse livro é muito bacana, fala Show. sobre histórias. Ó, Steve Jobs, Papa Francisco, Churchill, lendas, todas as pessoas que comunicaram muito bem. Ele explica o conceito da história. Esse cara aqui foi um dos caras que trabalhou na Apple, na parte de marketing, é o Gil Kawasaki. Ele fala sobre o encantamento, a arte de modificar corações e mentes. Então ele também dá uma aula de comunicação. E tem esse livro aqui, do David Ogilvy. Esse cara aqui, ele foi um publicitário incrível, 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 incrível. E todo mundo que se comunica, todo mundo que trabalha com rede social, do dia a dia, esse livro aqui, ó. Esse livro aqui é muito forte, Confissões de um Publicitário. Foi um dos livros mais importantes que eu li sobre comunicação, sobre fala. Bom, é isso, é um presente para vocês aí. Queria compartilhar com vocês um pouco do meu acervo. Isso aqui é só a parte de comunicação. Ali na gaveta tem mais. Gente, Aline, Show, show, 53 show. minutos, eu espero ter contribuído, eu espero ter servido um pouco a todos vocês. Agora em agosto eu vou ter um evento online, em agosto, a travessia, a gente está preparando, minha equipe está preparando, vai ser um dia todo, onde eu vou te treinar, você vai estar junto comigo, já deixo aqui o meu convite aberto para todos vocês, entra no nosso grupo de Telegram, acompanha lá o nosso conteúdo, tá bom? Muito bom, foi excelente, entregou muito valor. Gente, essa live vai ficar salva. Vão lá no meu IGTV, assiste, reassiste, envia para o povo, porque se comunicar é necessário para se manter vivo. Verdade. Seja no negócio digital, seja no negócio físico, você precisa se comunicar, tá? É necessário. Alê, toda a minha gratidão. Foi Gratidão. muito especial estar aqui com você, conectada nesse novo normal, que proporciona momentos como esse. Talvez, se a gente não tivesse nesse novo normal, a gente estava numa outra dinâmica e não ia acontecer essa aula incrível. Não é verdade? Verdade. Muito obrigada, muito Tá obrigada. bom, Gente, querida. a travessia vai começar, viu? Eu já estou lá no Telegram. Quem Já quer tá me lá? encontrar, vai lá no Telegram também. Tô lá, tô Maravilha. lá. Tamo junto, então. Tá certo? Tá bom. Beijo, gente. Beijo. Até a próxima. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.